Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos novamente aqui para mais um vídeo, para estudarmos a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Eu vou ler mais uma vez. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém, queridos? Essa é uma palavra de Paulo, ele escreveu uma carta aos Colossenses, é uma igreja que havia nascido na região ali conhecida como Colosso, né? E Paulo ele estava na prisão nessa época em Roma, ele escreve essa carta e manda através de alguns irmãos. O responsável pelo trabalho da igreja lá em Colosso, a igreja aos Colossenses, foi um irmão chamado Epáfras. Epáfras iniciou o trabalho, ali ele ensinou. E só para nós entendermos o contexto dessa época, a igreja de Colosso, eles estavam sofrendo um ataque espiritual da ordem de pessoas que vinham entrando para a igreja, eles vinham se convertendo e trazendo um pouco daquilo que era um gnosticismo que havia naquela época, algumas coisas que eles aprendiam com filosofias de Platão, e essas pessoas vieram se convertendo, vindo para a igreja e diminuindo a questão de quem era Jesus, colocando Jesus num patamar ligeiramente inferior a Deus, como se ele fosse o intermediário entre Deus e os homens, mas ele não era Deus e não era homem, então ele estava acima dos homens, acima dos anjos, mas inferior a Deus. E essa forma de pensar começou a corromper o coração daquela igreja que estava ali indo bem, né? Começaram a haver muitos problemas na igreja, lá na igreja aos Colossenses, e Paulo escreve essa carta preocupado com essas coisas, para mostrar a divindade de Cristo, para mostrar a importância de que eles deveriam olhar para Cristo como o Senhor, o autor, o consumador da fé, o Pai de todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, né, aquele que sempre existiu, que Jesus era o próprio Deus. E entre outras coisas, outros conselhos que Paulo precisava dar à igreja. Mas eu quero focar nesse versículo que nós lemos agora: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo está lembrando para eles que eles já tinham ouvido a palavra da verdade do Evangelho. Eles já haviam ouvido a pregação. Aquela era uma igreja que já vivia consciente do que era o verdadeiro Evangelho, as boas novas, aquilo que Deus havia dito da morte de Jesus, do perdão dos pecados, da ressurreição de Cristo, que nos traz vida eterna. Eles conheciam essas coisas. E Paulo, ele está chamando as pessoas para prestarem atenção nas coisas mais importantes da vida, que estão no futuro, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Paulo aqui ele foca nesse momento daquilo que ele quer trazer à tona no coração daqueles ouvintes da igreja, para aqueles crentes daquela época, e para nós também, que existe para nós coisas reservadas no céu, que na realidade aqui na terra não é a nossa verdadeira vida. Aqui é um lugar de passagem, onde nós um dia iremos para os céus mesmo. Na realidade, não que nós vamos morar nos céus, mas tem coisas reservadas para nós nos céus. E quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino na terra, e quando ele reinar e a igreja reinar com ele, ou depois nos novos céus e na nova terra, lá onde nós habitaremos eternamente, essas coisas que hoje estão guardadas no céu, que é onde Deus habita, essas coisas estarão disponíveis para nós. Então Paulo está lembrando uma igreja que é verdadeiramente crente, que creu no Evangelho, e ele está falando: existe uma esperança no nosso coração, algo que nos mantém vivo. A esperança é aquilo que nos faz conseguir exercermos força, caminharmos, ainda que as dificuldades se levantem, ainda que pareça que tudo está perdido. A esperança diz no nosso coração: vale a pena, continue seguindo. E é assim que eu e você temos que aprender a viver. As boas novas do Evangelho traz para nós uma certeza de que ainda tudo por aqui, seja muito difícil, seja às vezes exageradamente dolorido, nós temos
uma esperança daquilo que está reservado para nós nos céus, que um dia virá dos céus para nós, que nós tocaremos nesse lugar, ou quando estivermos lá, ou quando vivermos definitivamente com Deus, um dia todas essas coisas vão nos alcançar. E Paulo fala, há uma esperança, e essa esperança está em vós, essa esperança tem que estar no coração do crente da igreja. E a minha pergunta é, o que nos motiva a nós vivermos enquanto nós estamos aqui na Terra? Qual que é a nossa motivação? Será que nós temos que nos apegar a coisas boas que nos aconteçam? Será que nós temos que seguir metas humanas como todos buscam? E se eu alcançar essas metas, eu vou alcançar o que eu quis, eu vou ser feliz. Se eu não alcançar essas metas, eu vou ser uma pessoa triste. Será que é assim? Não, na realidade, nós vemos que a nossa esperança, ela tem que estar em Cristo, tem que estar nas coisas vindouras, no reino dos céus. Hoje em dia, a igreja de Cristo, ela já não prega mais essas coisas. A igreja de Cristo parece que tem focado aqui e agora, tem ensinado as pessoas a se empenharem, a colocarem todos os seus esforços no aqui e agora. E na realidade, a Bíblia aponta para um futuro, onde as coisas que nos esperam estão guardadas no céu, e um dia elas serão nossas. Na realidade, a vida verdadeira ainda está por vir. A mola mestra, aquilo que vai nos impulsionar, aquilo que vai nos lançar para frente, que vai nos dar força, na realidade tem que ser Cristo. Olha o que diz essa palavra aqui, ó, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto. Paulo está dizendo a Timóteo, pela causa do evangelho, pela causa das coisas vindouras, por aquilo que eu sei que me espera, eu padeço isso, mas não me vergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido em Cristo, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá força, é isso que nos dá força, é isso que dá força para você, meu querido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vai guardar o meu depósito. Deus tem coisas para mim e para você, querido, coisas que os olhos não viram, que o coração não tomou conhecimento, que os ouvidos não ouviram. A Bíblia diz que são coisas maravilhosas, extremamente grandes e impensáveis ao ser humano comum, as coisas que Deus tem preparado para nós. Então nós temos que aplicar o nosso coração naquilo que Deus tem para nós. Tudo que nós desejamos de verdade está com Cristo, está nesse bom depósito, está guardado nos céus, para um dia nós recebermos isso, tudo que nós desejamos. Se aqui nós estamos cansados, a Bíblia diz que lá haverá descanso. Se aqui nós choramos, lá Deus vai dizer que nós vamos ter alegria eterna, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se aqui há injustiça, lá nós vamos ter justiça perfeita para sempre. É isso que Deus disse. Aqui tem luta, se tem batalhas, se tem dificuldades em todas as áreas, a Bíblia diz que com Ele, com Cristo, nós teremos paz permanente. Aqui, enquanto nós somos imperfeitos, enquanto o pecado é um tormento para aquele que ama a Deus, o pecado é algo que entristece o verdadeiro cristão, lá a Bíblia diz que nós seremos perfeitos, lá nós seremos perfeitos, lá nós vamos encontrar com o nosso Criador e nós seremos como Ele. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, essas pessoas que lutam, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. As pessoas, ele está se referindo a pessoas que participam de jogos olímpicos, de competições esportivas. Eles se esforçam para obter uma coroa, uma medalha, algo que se estraga, que não vale muita coisa com relação à eternidade. Ele fala, nós, porém, nós que somos crentes, uma incorruptível, uma coroa que não se estraga, algo futuro, algo muito importante que está nos esperando, que está nos céus, que está nos depósitos eternos, onde Paulo fala que sabe que Cristo é Ele que guarda essas coisas. Nós temos que aprender a olhar para isso, olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que nos dá força, aquele que nos guia. A nossa vida tem que ser semelhante a uma pessoa, por exemplo, que vai prestar um concurso público dificílimo e ela se aplica a estudar para esse concurso 4, 5 anos, ou uma pessoa que vai fazer uma faculdade para ter uma graduação específica, para se formar numa profissão. A pessoa do concurso, ela vai estudar e ali ela vai se dedicar, ela vai se abster do tempo, ela vai se abster de algumas regalias que uma pessoa que não está empenhada em nada, ela tem, descanso, lazer. Não, ela vai estudar, ela
ela vai se aplicar, ela vai talvez dormir menos, talvez se divertir menos, mas ela foca que lá na frente, as coisas que ela quer obter estão lá na frente. E durante esse período ela tem que se empenhar, porque o que ela vai obter lá na frente depende do empenho dela agora. E é mais ou menos assim a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, nós temos que olhar para essas coisas, entendendo que o nosso futuro depende disso. Né? Eu não posso me permitir sonhar com o futuro e esquecer do presente. Eu não posso ficar sonhando lá como concurseiro, ele não pode ficar sonhando com o cargo que ele vai obter se ele não estudar hoje. Não adianta ficar sonhando com uma coisa futura sem haver um empenho momentâneo, é perda de tempo, é besteira. Olha o que diz a palavra aqui, 2 Timóteo 4,8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo, ele fala disso daí para os cristãos, ele fala que ele espera essa coroa, e não só para ele que está guardando, mas para todos os que amam, que esperam a vinda do Senhor, né? Então nós temos que entender o seguinte, aqui nessa vida, nós só vamos ver vantagens aparentes, as vantagens não são reais, são vantagens aparentes. Se nós nos dedicarmos às coisas estritamente desse mundo, sem focarmos o futuro e as coisas de Deus e as coisas que são de Cristo, nós vamos colocar toda a nossa energia em coisas que jamais nos trarão alegria eterna, que jamais nos trarão satisfação em Deus, que jamais revelarão Cristo através do Espírito Santo para nós. Então nós temos que entender que existe coisas que nós devemos fazer, né? Então, na realidade, para eu conseguir essas coisas, eu tenho que, em primeiro lugar, colocar quem é o motivador verdadeiro da minha vida. É o sucesso material? É a opinião dos outros? É o sucesso do mundo? Ou é Deus? Olha o que diz aqui o Salmo, capítulo 27, versículo 1. Olha como ele abre o Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. No começo eu falei a mola mestra, a mola que empurra. É a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nós temos que entender que nós temos que colocar o Senhor como a verdadeira força da minha vida. Se Ele for a força da minha vida, eu vou olhar sempre para Ele, eu vou estar sempre focado nele. E se acontece um problema aqui, a gente passa pelo problema. Se acontece algo triste, nós choramos momentaneamente, mas depois nós superamos. Ainda que as coisas se levantem de uma maneira terrível, nós conseguimos passar por ela, porque a força da minha vida é o Senhor. Eu não tenho que temer a força da minha vida, eu estou focado nas coisas que estão guardadas para mim. Há uma coroa, há um bom depósito. A palavra de Deus nos mostra que Cristo tem coisas guardadas para nós. Olha o que Pedro diz aqui na sua epístola, 1 Pedro 1,4, diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro está falando que tem algo lá esperando quando nós passarmos dessa vida e quando nós entrarmos na realidade de Cristo, tem algo nos esperando, tem algo importante, algo grande que nos espera nos céus, e aí nós receberemos isso e passaremos a eternidade com Deus, um tempo aqui nessa terra enquanto Cristo reinar por 1000 anos, e depois no reino eterno, na nova terra, na nova Jerusalém. Mas essas coisas estão guardadas para nós, olhando para Cristo, olhando para aquele que é a força da nossa vida. Você vai conseguir, meu querido, e ainda que se levantem problemas, ainda que venha o dia mal, como nós estamos olhando para o futuro, essas coisas elas são só percalços, elas não se comparam à glória que nos espera, é o que diz Paulo em uma de suas epístolas. E para terminar, eu queria pegar uma frase de Jesus lá em Mateus capítulo 25, 23, que diz assim: disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que Jesus diz que ele vai falar para cada um de nós que formos fiéis, que olharmos para ele. Eu sei, meu querido e minha querida irmã, que a caminhada não é fácil, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. E se você for forte, se você olhar para Cristo, se você buscar forças, porque Ele é a força da tua vida, se você entender que Jesus é a força da tua vida, se nós crermos que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos restaura, é Ele que nos dá força para caminharmos mais um pouco, nós vamos conseguir. Você vai conseguir, minha irmã. Você vai conseguir, meu irmão. Vocês vão vencer, e vocês, quando chegarem lá na eternidade, vocês vão olhar para aquele que é o autor e o consumador da fé. E ele vai olhar para nós e dizer o que Jesus disse aqui: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, agora eu te colocarei sobre o muito. Venha, entre na alegria eterna
do seu Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, o Senhor é que nos motiva, que nos dá força. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor sempre cuida de nós. Coloco a minha vida e do meu irmão nas tuas mãos e peço que o Senhor cuide de nós. Se essa pessoa ainda, Pai, ela não tem um relacionamento íntimo com o Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus que o Senhor receba a vida dela, receba a vida dessa pessoa que agora nesse momento está entregando. Você pode entregar sua vida aí agora, meu querido, pedir para Deus tomar conta dela. Diga para ele: Senhor, eu quero que o Senhor seja a força da minha vida, que o Senhor seja a mola que me impulsiona na vida. E diga para ele que você crê que ele tem coisas maravilhosas guardadas para nós na eternidade, que é lá que nós vamos ser felizes de verdade. Creia, creia, e nesse momento Jesus ele te abençoa. Amém, queridos? Amém? É um prazer estarmos sempre reunidos aqui para estudarmos a palavra. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você escreva um comentário, que você clica aí, deixa o seu gostei, enfim, participa aí para o nosso vídeo entrar em evidência e continue conosco. Todas as semanas, essa semana agora eu não pude colocar um vídeo na terça-feira, mas todas as semanas eu tenho colocado 2 vídeos, então que você continue aí com a gente, continue assistindo, divulgue, ajude-nos a crescer o canal, tá bom, queridos? Esse canal é para mim, para você e é para todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, te guardando todos os dias e que que nós nos vejamos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.